Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, porque por aqui, ó, tá só a serenidade. E nesse modo prosa de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência traumática, tá? Não é experiência boa, não. Menino, vou contar pra vocês um pouquinho sobre a experiência de tirar uma CNH, né? A carta de habilitação. Gente, que inferno. No caso eu fiz a minha, né, aqui no estado do Rio, mas foi um caos, um completo caos, e eu vou contar pra vocês agora o porquê que foi esse caos. Tem um galo cantando, gente, relevem, tá? Não tem como eu dominar os animais, não tem como eu fazer muita coisa, na verdade, né? Mas assim, antes de tudo, né, já vai aqui, aproveita aqui, ó, curte, comenta, compartilha e ativa esse sininho. Isso, vê se o sininho está ativado. Porque como eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo, pode ser que o sininho não esteja mais ativado, tá? Então já ativa aí para você não perder nada. E vamos conversar um pouquinho sobre esse trauma, gente, que ficou na minha vida e me gerou muita ansiedade e foi caótico, tá joia? Vamos começar então? Eu separei alguns tópicos aqui. E o primeiro tópico, gente, é que eu comecei por moto. Eu peguei a categoria A e B. E o que acontece? Eu já tinha uma noção básica de moto. Eu já andava de moto. Só que eu aprendi a andar de moto sozinho, né? Dando um remember rápido para vocês aqui, o que aconteceu? Certo dia, o meu irmão tinha largado a moto dele, né? E foi embora para São Paulo. E eu precisava ir na cidade vizinha, sabe? Município vizinho, para comprar algumas coisas. E eu não tinha carta ainda. Aí eu peguei e falei, vou de moto, por que não? Todo capacitado eu. Aí eu fui, subi na moto, liguei pra ele e falei com ele. Aqui, eu tô em cima da sua moto, preciso ir em tal lugar, o que eu faço? Aí ele falou assim, você subiu na moto? Eu falei, subi. Agora você desce. Eu falei, não vou descer não, eu tenho que ir lá comprar o negócio, barbarizar. Aí o que eu fiz? Ele foi me passando as instruções, aí ele me ensinou a ligar, a sair com a moto, tudo pelo telefone. E eu aprendi. Só que ele não me falou que eu tinha que passar marcha, não. Então eu ficava andando de primeira, para um lado e para o outro, até eu pegar uma confiança. Aí eu voltei e liguei para ele e falei com ele assim, a sua moto tá com algum problema, porque eu tô acelerando, ela não quer andar, ela fica fazendo uma barulheira e não anda. Ela não acelera. Aí ele falou assim, passou marcha? Eu falei, que marcha? Enfim, foi um caos, né? Aí corta para anos depois, eu resolvendo tirar a minha habilitação, sim, tá? No meio da pandemia, porque eu precisava de uma habilitação, é claro. Estava em outra cidade, eu precisava de um meio de locomoção. E o que aconteceu, gente? No meio da pandemia estava um caos. O Detran reduziu, né? Você tinha que fazer um agendamento para poder ir lá dar entrada. E esse agendamento demorou meses, foi um caos. Eu paguei todas as parcelas, né? Que na época eu parcelei acho que em 6 vezes. E eu fui pagando as parcelas e eu não conseguia dar entrada. Eu estava pagando a autoescola já. E eu não estava conseguindo dar entrada no processo mesmo, né, de habilitação, quando eu já tinha pago todas as parcelas que eu consegui finalmente ser agendado para dar entrada. Só que as coisas são fáceis? Não são, não. No dia que eu estava agendado, que eu teria que pagar o cara, tá? Para poder dar entrada no meu processo, porque em Pádua não estava tendo vagas. E tal cara, Pádua teve um blackout. Só que eu fiquei lá esperando, porque eu pensei, em Pádua teve blackout, mas em tal cara não sei. E eu fiquei lá mais de 1 hora na frente da autoescola esperando, ninguém me falou nada, né? Quando eu fui saber, eu tava cansado, já exausto, chateado, puto da vida. E já comecei a não gostar a partir dali, já tava estressado, né? Vamos pular então, né? Porque igual eu já falei pra vocês, ó, a dificuldade de conseguir, né, dar entrada nesse Detran. Aí me vem todo um problema. Por quê? Aí, as aulas, né? Comecei a fazer a digital para fazer a aula teórica, né? E as aulas não eram presenciais, eram aulas gravadas de um moço com a voz extremamente chata e me dava um sono terrível. Mas pelo menos tinha ar-condicionado na sala, então eu ficava lá assistindo e fazendo anotação. Aí depois de um tempo eu comecei a fazer simulados e estamos tentando marcar essa prova escrita. Finalmente conseguimos. Fui lá,
barbarizei, tirei 27 nessa prova escrita e voltei, né? Aí o que eu fiz? Eu aproveitei e já comecei a fazer todo o processo das minhas digitais para me adiantar, porque assim, estava tendo muito aluno, então estava difícil ter as aulas naquele momento, mas eu podia ir adiantando todas as digitais, né? Eu ia lá, batia as digitais, mesmo não tendo a minha aula naquele dia, entendeu? Para adiantar meu processo, porque estava com muito aluno, porque estava tudo acumulado, congestionado por causa da pandemia. Tava um cão, tá? Já foi o inferno isso aí. Enfim, não vou prolongar muito esse vídeo não, vou acelerar um pouquinho para não ficar com mais de 10 minutos esse vídeo. Aí, o que acontece? Eu fui, fiz todas as digitais e tal. Aí ele falou, você vai começar por qual? Eu falei, vou começar por moto, porque por moto já tem uma noção. Então, já que eu tinha noção, eu não fiz um treinamento de rua, nada. Eu já fui direto pro local da prova treinar lá. Só, gente, que eu sempre andei de moto de uma forma vegana, né? Vou aqui, vou saindo com a minha moto lentamente. Aí, né, acabo de me ajustar em cima dela, ponho uma segunda e vou. Lá na prova, não. Lá na prova você tem tipo 1,5 metro de distância para você já acelerar a sua moto, já enfiar uma segunda e entrar fazendo cone. Um inferno, não sei quem inventou aquela prova, aquilo é um caos, tá? Não estava pronto para aquilo não. E eu toda hora fazia a moto morrer, porque tipo assim, eu nunca tinha saído com a moto tão rápido assim e já colocado uma segunda, né? Então eu utilizei todas as minhas aulas, ainda tive que usar aulas extras, porque estava horrível. E deixa eu dar um spoiler para vocês. Fiz tudo isso, né? Comecei a ter ataques de ansiedade no meio desse processo, porque essa saída de moto rapidamente, né? Que eu tinha que sair de forma perfeita, que você não pode tocar mais o pé. Uma vez que você tirou o pé do chão, né? A moto começou a andar, você tirou o pé do chão, se você tocar de novo, você é reprovado na hora, então você não pode mais deixar seu pé tocar ao chão. Eu ficava traumatizado. Aí o que acontece? Comecei a ficar muito nervoso, porque eu não conseguia estar fazendo uma boa saída. O resto do trajeto, ótimo. Agora a saída era péssima. E se você não sai bem, na prova pelo menos que eu fiz, você já sai, coloca uma segunda e já começa a fazer os cones, né? As balizas ali dos cones. E depois você engata, pega uma rampa, aí faz aquele zigue-zague dando setas, né? Entra no 8, acelera, tem que botar a terceira, né? Depois tem que reduzir, aí depois tem que descer da moto e finalizar um processo ainda empurrando a moto pelos cones. Um caos. Não sei quem desenvolveu essa prova, péssima ideia que tiveram. O que acontece? Se você sai mal, automaticamente você chega nos cones todo destabilizado. E era isso que acontecia. Então eu comecei a treinar. Eu fui para a fazenda onde meu pai trabalha, simulei os cones em uma área dentro lá de um curral, né, que era bem espaçoso, e fiquei treinando. Gente, mas eu ficava tão nervoso, eu ficava tão estressado, chocado, que eu tive a brilhante ideia, porque assim, eu tava num nível de ansiedade que eu começava a me tremer. A minha mão tremia, então eu não tava tendo controle para segurar ali a embreagem, entendeu? Eu não conseguia soltar a embreagem de uma forma bacana, de tanto que eu tremia, para vocês verem o nível de ansiedade que tava. Aí o que eu pensei? Vou procurar ajuda de um amigo. Falei, gente, estou andando muito assim na hora das provas. Já tomou um clonazepam? O clonazepam dá uma relaxada. Um comprimido fraquinho. Aí me deram um comprimido. Menina. Fiquei segurando aquilo ali. Né? Fiquei segurando aquele clonazepam pro dia da prova. E surtado. Só quando tava chegando perto do dia da minha prova, virava e falava comigo assim, ei, 9 digitais suas não entraram. Aí eu já fiquei surtado. Porque, tipo assim, eu saía do trabalho, ia direto pra autoescola e fazia as digitais todos os dias para adiantar o meu processo. Só que por algum motivo, que eu vou dizer para vocês qual é, o sistema do Detran não computou 9 das digitais que eu tinha feito. Primeiro, o sistema é arcaico, né? Eles usavam, o sistema só funcionava no Windows 7 e com o Internet Explorer, tá? De navegador. Então era um caos aquilo ali. Eu já achava péssimo o sistema do Detran. Então, assim, um sistema antigo, sabe? Uma coisa horrível.
Aí, vamos cortar aqui pro dia da prova. Isso, vamos pro dia da prova. Aí eu fui, tomei no dia anterior a minha prova, falei, vou tomar esse clonazepam, porque eu vou dormir tranquilo, amanhã eu vou acordar zen, vou fazer uma prova maravilhosa. Foca pra mim, 3 horas da madrugada, acordado, tomei o clonazepam por volta de umas 8 horas, 8 e meia da noite. Corta pra mim 3 e pouca da manhã, sem conseguir dormir. Completamente surtado. Eu tava muito ansioso, porque eu já tinha marcado da onde eu moro, aqui na divisa, né, até Pádua, são mais ou menos aí 35, 40 minutos. Eu já sou surtado. A prova estava marcada para 8 horas, eu saí daqui 5 e meia, tá? Porque meu pai sempre falou comigo que a gente espera o ônibus no ponto, então eu já queria estar lá, porque vai se meu táxi quebra, né? Podia ter um acidente na pista e tá com a pista congestionada. Então, eu já planejo tudo, né? Já falei, ó, vou além, vou ir mais cedo. Fui, cheguei lá super cedo. Várias pessoas que estavam fazendo aula, né? Que eu acabei conhecendo, porque eu interajo com muita gente. Então, eu fui interagindo com várias pessoas que estavam fazendo aulas lá. E todo mundo chegando para a prova, tal, com papel na mão, que a autoescola tem que entregar. Cadê meu papel? Não tinha papel, não. Peguei e comecei a ligar pro meu instrutor. Cadê meu instrutor? Não chegava nunca. E eu, surtado, comecei a ter um ataque de pânico, porque meu instrutor não chegava. E todo mundo tinha um papel. Meu medo era começarem a chamar para a prova e meu instrutor não estava lá, então a moto não estava lá, e meu papel não estava lá, não tinha nada lá, eu estava surtado mesmo. E, tá. De repente, meu instrutor me chega de moto, super tranquilo, super vegano, e eu já surtado, minha mente já tinha atingido um nível de surto novo pra mim. Eu tava tendo um ataque de pânico. Ah, você pode ficar tranquilo, que você tá indo super bem, você vai conseguir, que eu não sei... Menina, deixa eu te contar. Chega perto aqui, aproxima aqui que eu vou te contar baixinho. Foi um caos, tá? Falou já, o próximo, aí vai. Você tem que ir empurrando a sua moto, aí você coloca ela no descanso... põe seu capacete, sobe, fez o capacete, tudo direitinho. Aí primeiro, né, que eu já acho errado aquele... tinha um do pessoal do Detran lá que fica tipo um fiscal, né? Na hora que eu fui subir na moto, eu tava de capacete, então você perde um pouco da sua visão periférica. Gente, eu quase dei uma bicuda no moço do Detran. Eu acho que se eu desse uma bicuda nele, eu já ia ser desclassificado. Eu já ia ser desclassificado ali. Porque eu tava tão nervoso que na hora que eu fui jogar o pé, ainda bem que eu olhei, porque ia dar uma bicuda exatamente nas nádegas dele. Meu filho, não é qualquer lugar não. Gente, ó, subi na moto, botei meu capacete tudo bonitinho, revisei tudo aqui. Dei aquela respirada funda. Na hora que eu soltei, embaçou todo embaçou todo o capacete, que eu tava nervoso. Eu não estava enxergando nada, aí eu levantei a viseira, passei o dedo assim, baixei, embaçou de novo, e o homem falou comigo, você pode ir? Eu pensando, gente, mas está tudo embaçado, eu não estou enxergando nada. E a medicação começou a bater. Assim que eu cheguei lá, eu comecei a me sentir um pouco grog, sabe? Porque eu tomei a medicação, não dormi, né? Eu cheguei lá, comecei a ficar meio bambo, meio doido, assim, meio... Tradução, subi na moto, dei partida, saí de forma perfeita. Só que eu não desviei dos cones, não. Eu atropelei todos os cones em linha reta. Foi tum, 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 tum. Aí o moço falou comigo assim, pode parar, você perdeu a prova. E eu pensando assim, gente, misericórdia. Eu não desviei de nenhum cone. Se a prova fosse para atropelar os cones, eu tinha ganhado. Mas como era para desviar dos cones, aí não deu. Mas aí eles pensaram assim, esse rapaz não sabe pilotar. O que eu fiz? Eu liguei a minha moto, dei uma rodada e saí com ela montado. Para provar para eles que eu sabia sim pilotar. Eu só estava surtado, altamente medicado e com a ansiedade pocando até o infinito. Foi um caos. Aí mais tarde, né, R$450 depois de eu pagar o pau, que pagar um valor absurdo, inclusive quero deixar aqui essa reclamação ao Detran, né, R$450 na época, depois passou para 500.
tá? Para você pagar um pau. Você tem que pagar aquele diacho. Então, voltando aqui, você tem que pagar a autoescola. Aí, agora você tem que, fiquei sabendo que você tem que pagar aulas, né? Porque você vai fazer de casa a aula, você tem que assistir as aulas teóricas de casa. Se eu não me engano, são mais 140. Aí você tem que pagar a sua psicotécnica e o exame de vista. Ainda pagar R$500 de pau. Teve uma moça que estava me acompanhando na época, mas não de carro, né? Que ela já tinha tomado 6 pau. Então você imagina o valor. Né? Enfim, perdi a prova. Aí eu já fiquei pé da vida, sim. E já queria marcar para o próximo mês. Foca aqui. No próximo mês, eu tive Covid. Aí no outro mês, eu fiz a prova em agosto. Aí em setembro eu tive Covid e não pude fazer a prova. Em outubro, eu ainda estava todo debilitado, eu não pude fazer a prova. Eu fui fazer a prova quando? Em novembro. Sim. Aí eu passei. Porque eu fiquei tão puto de ter que ficar mais... Sabe o que você remoeu uma derrota? 4 meses, praticamente. Eu fiquei puto da vida. Eu queria fazer a prova na outra semana. Mas como eu tive Covid, eu não pude fazer. Deixa eu ver aqui, gente, porque tem essa questão... Eu anotei as questões, né? Eu já falei de Covid aqui com vocês. Falei das 9 digitais que eu tive que fazer de volta também. Né? E enfim, né? Esse foi a minha história aí, maravilhosa, né? De como tudo aconteceu para me passar na minha prova de moto, tá? A do carro eu dei uma pincelada com vocês outro dia, mas se vocês quiserem depois, eu vou deixar para vocês aqui. Me conta aqui embaixo nos comentários como é que foi o processo para tiragem de CNH de vocês, se vocês já fizeram, se estão pretendendo fazer, e como é que é na cidade de vocês, porque eu sinceramente odiei, detestei. Ah, eu não sou obrigado não, não sou obrigado a gostar não, porque foi um caos. Eu não quero participar desse caos nunca mais. Eu falei que eu nunca mais tiro carteira de nada. E agora já fez 1 ano, né? Eu já fui pegar a minha definitiva. E eu nunca mais quero tirar carteira de nada. Tá? Eu perdi minha carteira. Vou andar de bicicleta. Mas carteira eu não tiro mais. Aquilo é uma humilhação. Aquele monte de gente olhando. Nossa, gente, foi um caos. Deixa aqui embaixo nos comentários como é que foi a de vocês. Se vocês têm CNH ou vocês são vida louca que vocês saem dirigindo por aí sem carta. Tá joia? Curta, comente, compartilhe esse vídeo, que eu contei um pouquinho pra vocês como é que foi, né, toda a minha história do meu processo de habilitação de moto. Semana que vem a gente tem mais um modo prosa e eu tô dando essa quebrada de galho aqui com o modo prosa porque eu tô me focando em outros 3 projetos que vão vir com tudo, tá? Então aguardem, EcoPoint vai ter essa semana ainda. Já vou revelar pra vocês que a gente vai ter o Papo Prosa Cast, que vai ser um podcast aí, não vou abrir muita informação ainda, mas o nome é esse, Papo Prosa Cast, tá? Bonitinho, dei até spoiler nas redes lá. Se você não segue, meu Instagram tá aqui embaixo, meu TikTok também, @modo_prosa no Instagram e @modoprosa, tudo junto, no TikTok, tá? Aguardo vocês segunda-feira que vem para mais uma prosa com esse modo prosa. Fui!